Muitas pessoas têm sofrido com cansaço mental. Se você anda com falta de foco e se sente com pouca energia, talvez o seu problema seja cansaço mental. Eu sou Divanilson França, terapeuta emocional, e esse é o projeto Bem na Mente. Aqui no Bem na Mente, eu ensino pessoas, assim como você, a entender o que se passa dentro da sua mente. Como esse cansaço tem afetado a vida de muitas pessoas, mesmo sem ela perceber. Será que esse também é o seu caso? Se sim, fica comigo até o final, pois nesse vídeo nós vamos entender como é que esse cansaço acontece e o que nós precisamos dar atenção para trabalhar para que esse cansaço ele não vire uma constante na nossa vida e nos impeça de seguir a nossa rotina diária, dar o nosso melhor naquilo que fazemos e assim não perder jamais a nossa alegria e a nossa vontade de fazer aquilo que nós sabemos que é importante. Vamos para o vídeo. O que é então esse cansaço mental? E por que cada vez mais pessoas estão sofrendo com isso? Isso tem sido uma queixa diária por parte de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Nos últimos anos, muitas dessas pessoas têm relatado um tipo de cansaço diferente. E não é apenas o cansaço físico de um dia de trabalho. É um esgotamento mental que chega a ser constante. Uma sensação de mente sobrecarregada, pesada. E essa sensação parece não desaparecer, nem mesmo depois de uma boa noite de sono. Esse fenômeno é conhecido como cansaço mental. Ele acontece da seguinte forma: é quando o nosso cérebro ele permanece ativo por muito tempo, onde ele tem que lidar com pensamentos, preocupações, decisões e estímulos constantes. Entender como esse processo acontece é um passo muito importante para desenvolver mais equilíbrio e melhorar a qualidade de vida. O que é então o cansaço mental de forma bem simples, objetiva e direta? O cansaço mental, ele ocorre quando o nosso cérebro, ele permanece em estado de esforço constante, sempre trabalhando, não para. Diferente do cansaço físico, que geralmente melhora com o descanso, o cansaço mental não é assim. Não é assim que acontece com o cansaço mental. Ele está ligado à forma como a mente processa informações e as emoções ao longo do nosso dia. A neurociência mostra que nosso cérebro está constantemente analisando situações, interpretando emoções e tomando decisões. Esse processo envolve áreas importantes do nosso cérebro. Isso mesmo, como por exemplo, o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento e pela tomada de decisões que temos que fazer diariamente. Quando esse sistema permanece ativo por longos períodos, sem a pausa adequada, a mente ela pode apresentar sinais de sobrecarga. E isso, ela começa a dar sinais, porque o cansaço mental ele está se tornando cada vez mais comum. Nós vivemos em um ambiente com excesso de estímulos. Isso é constante. Informações que chegam a todo momento por meio de redes sociais, imagens, trabalhos e as preocupações cotidianas, que é normal na vida de cada um de nós. Então, esse fluxo constante de informação exige que o nosso cérebro ele processe uma grande quantidade de dados, isso em pouco tempo, num curto espaço de tempo. Ao mesmo tempo que isso acontece, muitas pessoas elas carregam responsabilidades como, por exemplo, responsabilidades profissionais, responsabilidades familiares, responsabilidades pessoais, e isso de uma forma contínua. Quando a mente não encontra momentos de pausa ou organização mental, a sensação de esgotamento ela pode surgir. Mas e quando essa sensação surge, o que acontece? O que fazer? Como nós podemos perceber isso? Será que o nosso corpo, de alguma forma, ele avisa? Ah, avisa. E nós vamos ver como. É importante entender que alguns desses sinais podem indicar que a mente está sobrecarregada. Isso mesmo, uma sobrecarga, além do seu normal. Além do normal que as pessoas precisam ter
no seu dia a dia. Entre esses sinais estão dificuldade de concentração, excesso de pensamentos. A mente ela fica acelerada, ela não para. Além disso, uma sensação constante de preocupação, que parece não parar, que parece não ter fim. E isso vai sobrecarregando a mente. Você começa a exigir mais de sua mente, demanda mais energia. Aí, somando-se a isso, acrescente aí a falta de clareza mental. Aí vem a dificuldade para relaxar, irritação frequente por tudo e qualquer coisa. Uma sensação constante de esgotamento, mesmo sem esforço físico. Chega aquele dia que a pessoa para e pensa assim, parece que hoje eu descarreguei 1 tonelada de um caminhão. Já teve essa sensação? Então, esses sinais mostram que o cérebro, ele pode estar trabalhando além do seu ritmo saudável, além do seu ritmo normal. O que a neurociência tem falado sobre isso? Estudos em neurociência têm mostrado que pensamentos e emoções estão profundamente conectados. Quando pensamos em, por exemplo, situações que causam estresse ou que são de natureza estressantes ou preocupações, o nosso cérebro ele vai ativar algumas áreas específicas nele. Como, por exemplo, algumas dessas áreas estão relacionadas à resposta emocional que nós vamos dar à medida que se expomos a essas situações, quer seja de preocupação ou até mesmo de estresse. A amígdala cerebral, por exemplo, ela participa do processo das emoções e pode influenciar a forma como nós vamos reagindo aos desafios que enfrentamos de forma constante no nosso dia a dia. Já o nosso córtex pré-frontal, ele ajuda na organização de pensamentos. Isso mesmo. O nosso córtex pré-frontal, ele vai dar uma organizada, ou ajuda nessa parte de organizar os pensamentos e as decisões que tomamos ao longo do dia ou ao longo da nossa vida. Quando a mente ela recebe estímulos excessivos, essas regiões elas podem trabalhar de forma intensa por longos períodos. Isso mesmo. Começa-se a exigir além do limite, tanto do nosso córtex pré-frontal, como também da nossa amígdala cerebral. Esse processo contribui para uma sensação de cansaço mental. Aquele cansaço que a gente sente ao longo de dias, de semana, meses, ou alguns estão há anos sentindo isso. As experiências que nós vivenciamos, elas também moldam a nossa forma de pensar. Elas contribuem para isso. E um outro ponto importante dentro desse aspecto é que, ainda em estudos de neurociência, é que a nossa mente, ela não nasce pronta. Você sabia disso? A nossa mente, ela não nasce pronta. Ela vai se desenvolvendo ao longo da vida por meio de experiência que passamos. Então isso tem uma contribuição direta pela forma como nós vamos agindo ao longo da vida às situações à nossa volta. Compreender essa formação da mente vai ajudar você a perceber porque algumas pessoas se sentem mais sobrecarregadas do que outras. Talvez você pare e pense assim, parece que ninguém cansa igual a mim. Eu não vejo ninguém com uma rotina igual a minha. Isso mesmo, isso é sobrecarga. Isso é sobrecarga mental. Em algumas pessoas, essa sobrecarga ela se torna maior, ela incomoda mais. Então, à medida que a gente entende a mente, nós vamos ser ajudados. Quando começamos a entender como pensamentos e emoções e experiências têm influenciado o nosso comportamento, nós vamos ganhar mais clareza mental. Parece que as coisas vão começando a fazer sentido. Não só parece. As coisas começam a fazer sentido quando nós começamos a entender o funcionamento da nossa mente, como deve funcionar e por que tem que funcionar. Também, nós vamos estar melhor preparados para as situações que vivenciamos e que passamos no nosso cotidiano. Esse conhecimento, ele vai permitir também nos desenvolvermos melhor
Por exemplo, em questões de hábitos mentais, nós vamos ser mais equilibrados ao tomar decisões e vamos ter também uma consciência maior em relação a essas decisões que temos que tomar ao longo do dia por entender a importância do funcionamento da mente. Se você está gostando dos nossos conteúdos, comenta aqui embaixo, eu estou bem na mente. Muito obrigado por ter aceitado a minha companhia. Assim então nós finalizamos esse vídeo, agradecendo pela sua companhia, por você estar dando atenção aos conteúdos do Bem na Mente. E temos o nosso site, o www.bemnamente.com, onde os assuntos que nós temos lá no site nós vamos trazendo aos poucos também aqui para o nosso canal. Foi muito bom estar com você, te vejo na próxima. Até mais.